Oi gente, tudo bem? Começa mais um programa Fiscais da Natureza. Hoje meu entrevistado é o Everson Carlos da Silva. Ele é esportólogo, desenvolve projetos de esporte e meio ambiente nas aldeias indígenas e também representa o Instituto de Tradições Indígenas, o IDET. Everson, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos os telespectadores. Vou abordar aqui um tema interessante, falar sobre os povos indígenas. Vamos lá. A cultura indígena, ela está inserida na nossa sociedade em todos os lugares, né? Exatamente. De todas as formas. Por exemplo, na nossa alimentação, a mandioca. Mandioca é um alimento de origem indígena. Várias frutas, abacaxi, pequi, buriti. É fato que, vivendo numa natureza com uma diversidade grande, como é a brasileira, é natural que os índios tivessem bastante conhecimento. E esse conhecimento ele foi sendo incorporado dentro da medicina popular e também ajudando, contribuindo para o desenvolvimento de vários remédios hoje, né, que a indústria farmacêutica se beneficia. De que forma os povos indígenas contribuem para a conscientização da sociedade? Os povos indígenas não possuem uma relação de propriedade com a terra e têm um respeito com a natureza, né? Alguns povos indígenas com quem eu trabalhei, os Guarani, eles têm uma relação religiosa com a natureza. Então, em determinadas épocas do ano, eles têm uma época para pescar, para caçar. E se você for cortar uma árvore, você também tem que pedir consentimento espiritual. Então existe essa relação de respeito que é ensinado desde pequeno e a criança, o adulto, ele vai incorporando, transmitindo isso de geração em geração. O que você acha da sociedade tentar transformar os povos indígenas, querendo dar coisas para eles, coisas materiais, tentar comprá-los de repente? Eu acredito assim que entre os seres humanos existem relações de troca, né? E entre os povos indígenas também, eles têm, não vivem isolados, né? Hoje em dia muitos povos vivem em contato com a sociedade brasileira e eu acredito que o que for positivo tem que ser trazido e vice-versa. Mas é interessante mostrar que os povos indígenas também têm mais coisas para oferecer para a sociedade do que somente receber. Como os povos indígenas ajudam a preservar a natureza? Então, os povos indígenas eles têm uma relação diferente com a natureza, não tem uma relação predatória, não tem uma preocupação em usar aquela terra e você devastar, produzir para exportar. O que o índio produz, o que ele consome da natureza é simplesmente para sustento da família e do seu grupo. Então eu acho que os povos indígenas ensinam a gente a viver de uma maneira simples, né? Sem exagero, sem o excesso, aquilo que é necessário para se viver bem. Por que as pessoas têm tanto preconceito com os povos, com os índios, com os povos indígenas, Everson? Um dos grandes preconceitos é achar que o índio não produz, né? Então ele vive num território e para ele aquilo tá bom, né? Porque tem dentro do território dele tem tudo que ele precisa. Ele não precisa ir ao supermercado, tem que trabalhar para comprar comida. O supermercado dele é a floresta. Então muitas pessoas, cidadãos brasileiros, acham que os índios não produzem, né, e deixam a terra ociosa. Acreditam que aquela terra tem que ser desmatada, você usar para agropecuária, ou plantar soja, criar gado, cana. Então esse tipo de preconceito. E acha que os índios têm que trabalhar, né, ser assalariado. E na verdade é outra relação de produção, de se organizar. Everson, muito obrigada. Tem algum contato para quem tenha se sensibilizado aí com a causa, queira dar apoio a vocês, não sei, de alguma forma? Tem algum site que as pessoas podem conhecer um pouco mais sobre os povos indígenas para você passar para os telespectadores? Bom, para quem quiser maiores informações, vocês podem entrar no site do IDET, www.idet.org.br, que vocês vão ter bastante informações sobre os povos indígenas e entender que os povos indígenas eles não são distantes de nós brasileiros, eles estão presentes na nossa sombra, no nosso modo de ser e principalmente na nossa cultura. Obrigado. Obrigada a você, Everson. Obrigada a vocês mais uma vez. Hoje eu aprendi muito, acho que realmente é isso mesmo, a gente tem que respeitar cada povo, cada diferença, assim como a gente quer respeito pra gente. Um beijo e até a próxima!